Eu sou Elaine Mota e quero compartilhar com você hoje uma experiência muito interessante que eu tive um dia. Eu estava trabalhando, enfim, na minha mesa de trabalho, no meu computador, com o meu copo d'água em cima da mesa. Eu tenho alguns copos desse daqui que eu gosto demais. E nesse copo tem um versículo escrito. E de repente, ao passar os olhos por ele, uma enxurrada de entendimento se abriu na minha mente e é isso que eu quero te contar hoje. Vamos ver o que está escrito? Diz assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O versículo está no livro de Hebreus 11, 1. O firme fundamento das coisas que não se veem. De repente, ao passar os olhos por esse versículo, o Espírito Santo ministrou algo muito interessante no meu espírito. E é como se ele me dissesse assim: olha, você já percebeu que esse texto sempre é falado quando as pessoas querem alcançar coisas? Coisas que elas já veem. Por exemplo, quantas vezes você ouviu alguém dizer assim: você tem que crer, você tem que enxergar coisas que você quer como se você já estivesse vendo, mesmo que você ainda não tenha. Por exemplo, você quer um carro, então você vê aquele carro pelos olhos da fé. Tá bom, vamos dizer que até a gente pode fazer esse exercício, mas na verdade, esse versículo está falando de coisas que não se veem. E um carro é algo que a gente vê, é algo físico que nós podemos ver com os olhos naturais. O versículo está falando, a palavra de Deus sempre vai apontar para coisas espirituais, coisas que não se veem, são coisas espirituais, são coisas que nós só podemos contemplar, enxergar pelos olhos da fé, sim, com os olhos espirituais. Você sabia que você tem olhos espirituais? Sim, nós temos os 5 sentidos espirituais. Um dia aqui nesse canal eu vou fazer uma aula a respeito disso e vou convidar você. Por isso fica esperto aí no sininho para você poder ser notificado quando essa aula for para o ar. Mas hoje eu quero que você compreenda isso que eu pude compreender naquele dia. As coisas que não se veem, que a palavra de Deus está dizendo, são coisas espirituais, são coisas celestiais. O Senhor aqui está falando das coisas do céu. Você sabia que existe um reino real, absolutamente real em torno de nós? Tanto o reino da luz quanto o império das trevas é absolutamente real, está o tempo todo ao nosso redor, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, na grande parte do tempo, evidentemente, nós não vemos, nós não estamos enxergando isso o tempo todo. Vez em quando a nossa visão é ativada, a nossa visão espiritual que todos nós temos, e nós podemos enxergar, podemos contemplar. Então, este versículo está falando para que nós tenhamos certeza que as coisas que nós não vemos existem. Elas são reais, são as coisas espirituais. E a outra parte do versículo, aliás, a primeira parte do versículo, fala do firme fundamento, o firme fundamento das coisas que se esperam. Qual é o firme fundamento das coisas que nós esperamos? Qual é a coisa que eu mais espero? Qual é a coisa que você mais espera? O que é que você espera? Você espera por coisas naturais, como um carro, uma casa? Ou você também espera por coisas espirituais, por coisas sobrenaturais? Olha, não tem pecado nenhum você esperar um carro e uma casa da parte do Senhor. Com certeza Ele tem isso para te dar. O Senhor tem prazer, um prazer enorme de nos abençoar. Mas eu fiquei imaginando naquele dia, o Senhor deve ter um prazer imenso quando Ele encontra pessoas que anseiam por coisas sobrenaturais, pelo sobrenatural de Deus, pela face de Deus, pela beleza de Deus. Como será que é a sala do trono de Deus? Você já ansiou ver o trono de Deus? Sabia que
o profeta Ezequiel, um dos grandes profetas sobrenaturais da palavra de Deus, ele teve grandes experiências, e um dia aqui no canal a gente vai falar muito sobre ele, não vai demorar não, daqui a pouquinho aí, talvez lá pelo mês de fevereiro, mês que vem, a gente já fale sobre Ezequiel, algumas coisas muito interessantes que Deus está me contando sobre ele, que eu quero contar para você. Mas enfim, Ezequiel foi um profeta que não só via coisas espirituais, como participava, ele entrava nas visões, ele participava das visões, ele caminhava pelas águas, ele caminhava no meio do vale de ossos secos. Ezequiel tem experiências extraordinárias que vale muito a pena você ler, você vai ficar maravilhado. Então, você já teve essa curiosidade, esse interesse, esse anseio pelas coisas sobrenaturais de Deus? E afinal de contas, quais são os fundamentos, melhor dizendo, quem é o fundamento das coisas que não se veem? O grande fundamento da nossa fé também é chamado de pedra angular. Ele é Jesus. Jesus é o fundamento das coisas que nós não vemos com olhos naturais. Jesus é o fundamento da nossa fé. Ele é o fundamento da igreja. E eu acho interessante que Jesus disse algo para Pedro, que ele diz também hoje para mim e para você. Ele disse assim: Pedro, você é uma pedra e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E assim como numa edificação de um prédio natural, se faz necessário muitas pedras para fazer o concreto, para formar a igreja santa do Senhor, também é necessário muitas pedras. Assim como Pedro foi uma pedra viva na mão de Deus, assim também Ele nos convida hoje para sermos várias pedras que vão formar uma grande base sobre a pedra fundamental, sobre o Senhor, sobre o fundamento, a rocha, a pedra angular que é o Senhor Jesus. Vamos juntos, como pedras vivas, formar a igreja santa do Senhor, uma igreja forte, poderosa, verdadeira, adoradora, cheia, repleta de manifestações do sobrenatural de Deus. Para isso Ele nos deu uma fé que entende que as coisas que não se veem com olhos naturais são reais, são tremendas. Eu quero convidar você hoje a querer isso. Eu quero deixar uma pontinha de curiosidade, de interesse no seu coração pelo sobrenatural de Deus. A gente vai falar disso aqui no decorrer do ano, vez ou outra eu vou trazer um assunto, uma aula, um curso, vou trazer alguns cursos aí que a gente tem trabalhado aqui para o canal e vai ser muito bom, eu acredito que você vai gostar muito. Então hoje, lembre-se, o firme fundamento das coisas que nós não vemos com olhos naturais é o Senhor Jesus Cristo. E as coisas que nós não vemos, nós podemos ter a certeza de que elas existem. Glória a Deus por isso. O meu motivo de louvor só pode ser o de ter a graça maravilhosa de estar fundamentada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo.